Sejam muito bem-vindos ao Universo do Cinema. Eu sou a Isabela. E eu sou a Laura. E no vídeo de hoje iremos falar sobre um clássico dos anos 80 chamado Stand By Me, que foi escolhido por nós justamente por abordar temas atemporais, como amizade e autodescoberta. E roda a vinheta! O filme foi dirigido por Rob Reiner, um cineasta norte-americano, e lançado em 1986. Ele se passa na década de 50 e conta a história de 4 amigos que seguem uma jornada em busca do corpo de um garoto desaparecido. A obra foi muito elogiada pela crítica e pelo público, fazendo com que tivesse indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. E é um clássico do cinema, principalmente no gênero come of age, crescimento e amadurecimento dos personagens. E a narrativa em si é muito cativante. Isso se dá principalmente pela direção de Rob Reiner e também pela excelente atuação dos jovens atores. O filme captura de uma forma autêntica as experiências da juventude, abordando temas como amizade, perda da inocência e busca por identidade. E além disso, Stand By Me, ou Conta Comigo, é conhecido pela sua icônica trilha sonora, que tem como música título Stand By Me, do Ben King. É isso! Roda o trailer! In all our lives, there's a fall from innocence, a time after which we are never the same. It happened in the summer of 1959, a long time ago. Oh, man! Wait to hear this! Wait to hear this! What is it, man? You guys want to go see a dead body? When the night has come and the land is dark. We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower. Kid's gone. They're never gonna find him. Not where they're looking. And the moon is the only light we'll see. You think Mighty Mouse could beat up Superman? Mighty Mouse is a cartoon. Superman is a real guy. No way a cartoon could beat up a real guy. Darling, stand by me. Oh, stand by me. We're gonna be famous. We're gonna be on every radio and TV show in the country. I still don't think we should go. If I can only have one food for the rest of my life, that's easy. Pez. Cherry flavor Pez. No question about it. And I could go someplace where nobody knows me. We found him. We got dibs. We better start running, Eyeball. They got dibs. There's 4 of us, Eyeball. You just make your move. You're dead. For some, it's the last real taste of innocence. I'm never gonna get out of this town, am I, Gory? You can do anything you want, man. And the first real taste of life. This is really a good time. The most. A blast. But for everyone, it's the time that memories are made of. So darling, darling, stand by me. Vamos falar brevemente sobre os personagens principais. Gory é o protagonista e também o narrador da história. E, inclusive, a forma de como ele narrou tornou a história uma jornada muito mais marcante. Ele é um escritor muito talentoso, mas ao mesmo tempo é muito perceptível a sensibilidade que ele tem. Porém, muitas vezes ele se sente negligenciado por sua família. Isso se dá justamente por ele estar enfrentando a recente morte de seu irmão mais velho, que era o filho favorito de seus pais, que se chamava Danny. Já Chris, ele é o melhor amigo de Gory, e inclusive essa amizade é um dos aspectos emocionais mais importantes e bem desenvolvidos ao decorrer da obra. Mas infelizmente, ele vem de uma família problemática, que é frequentemente julgada pela sociedade devido às ações criminosas de seu irmão e também por seu pai, que é alcoólatra
e violento. Mas com certeza ele é o personagem mais generoso e altruísta do grupo, e não mede esforços para proteger seus amigos. E Ted, que sofreu abuso físico e emocional pelo seu pai, fazendo com que tenha cicatrizes em seu rosto. Luta para superar seu passado traumático, mas ainda mantendo um espírito valente. Lida com isso ao decorrer do filme e, mesmo assim, ele fica ao lado de seus amigos. E por último, Verne, enquanto isso, é representado como um garoto ingênuo e desconfiado, sendo o mais nervoso e inseguro deles. Porém, ele vai ganhando confiança e crescendo. Ele é o tipo de pessoa, com traços diferentes de seus amigos, que melhora a amizade dos 4. Bom, a história se inicia com a notícia do desaparecimento de um garoto chamado Ray Brower. Mas a jornada dos 4 principais realmente inicia quando Vern conta para os outros 3 que tinham ouvido onde estava o corpo do menino, né? Mas como que ele soube? Bom, ele estava na casa dele, cavando, né, sob a varanda, procurando um pote de tesouro que ele tinha escondido com mais moedas, só que a mãe dele jogou o mapa que ele tinha feito no lixo, então ele já estava meses procurando. Mas enfim, ele estava lá, de boa, até que ele ouviu o irmão dele, chamado Billy, e o amigo do irmão dele, conversando sobre esse assunto. Então ele já achou estranho e aí ele começou a prestar atenção. Só que aí ele percebeu que aquilo já estava se tornando uma discussão. Porque o amigo do Billy, né, achava melhor contar pra polícia o que estava acontecendo, onde estava o corpo e tal. Só que o Billy não concordava e achava melhor não contar pra ninguém, justamente porque eles só tinham achado o corpo do garoto porque eles estavam andando com um carro roubado. Então, a partir do momento que eles contassem pra polícia o que tinha acontecido, eles iam ter de contar que eles tinham roubado um carro e que tinham visto o corpo do garoto. Foi isso. Então eles decidem que eles iam atrás do corpo do menino para buscar reconhecimento, para ser os heróis da cidade. Só que com isso eles tiveram que enfrentar os valentões, tiveram que atravessar uma árvore que estava em cima de um rio, porque não tinha por onde atravessar. E também eles tiveram que enfrentar suas inseguranças, né? Então, isso a gente consegue ver bastante no filme, as conversas sinceras que eles têm entre si, falando sobre esses assuntos bem pesados e pessoais. E é isso. Então, no final da jornada, eles conseguem encontrar o corpo do Ray, mas eles decidem não levar os créditos por isso. Mas aí a gente já percebe um amadurecimento que eles tiveram, porque logo no começo da narrativa, eles tinham como principal objetivo de achar o corpo do menino era ficar famosos com isso. Eles queriam ficar famosos com isso. Queriam ser os heróis, ser conhecidos pela cidade. Mas só que aí no final eles percebem que não seria certo ficar famoso em cima de um garoto que morreu inocentemente. Então eles decidem fazer uma ligação anônima. E o filme termina com aquela reflexão sobre a infância e como a vida deles mudou depois daquele acontecimento. O narrador, o Gord, ele lamenta muito no final do filme, que é onde a gente pode ver, sobre ele e os amigos terem se afastado e principalmente pela morte do Chris, que ele foi morto em conflito com o valentão. Então, eu esqueci de constar na minha parte pra quem eles fizeram a ligação anônima. Eles fizeram a ligação anônima pra polícia, tá? Aí depois a polícia ficou sabendo onde estava o corpo, aí a polícia foi atrás do corpo. Mas enfim, a história, ela serve como uma lembrança da importância da amizade e da infância. E como experiências, esse tipo de experiência molda a nossa vida. Então, foi muito interessante ao decorrer da obra, porque o filme, ele passa no final uma sensação de nostalgia. Ele reflete sobre a passagem do tempo. Eu gostei de Conta Comigo porque ele
aborda temas como amizade e o desenvolvimento pessoal de cada personagem adolescente. E isso a gente consegue ver bastante com as conversas sinceras que eles têm entre si, que aborda temas muito pessoais pra eles e pesados. Então, se você não gosta desse tipo de gênero, ou se você prefere... Não, amiga, vai, continua. Se você prefere uma narrativa mais rápida e não gosta desse tipo de gênero, eu tenho certeza que Conta Comigo não é um filme pra você. Eu amei o filme e super recomendo. Eu achei muito interessante que ele nos causa aquele sentimento de nostalgia da infância, mesmo a gente não tendo vivido aquela época. E também eu achei muito legal o desenvolvimento dos 4 personagens. O filme me passa a ideia de que nada dura pra sempre e que a gente tem que aproveitar o presente e não ficar atordoado com o passado e nem ficar preocupado com o futuro. A gente só tem que viver o agora. Eu achei muito interessante a forma de como o diretor fez com que os personagens fossem enfrentando seus medos ao decorrer da narrativa. Isso foi muito legal porque fez com que no final eles se tornassem pessoas mais confiantes de si mesma e mais corajosas, é claro, né? Porém, o filme fala de morte, de luto, aborda a intensidade dos sentimentos dos personagens. Então, se você tem sensibilidade em relação a esse tipo de coisa ou tem dificuldade de lidar com esse tipo de questão, você pode optar por não assistir. Então, foi isso. Nós esperamos realmente que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. E esperamos também que vocês tenham decidido se vão assistir o filme ou não. E é isso. Tchau!